Irmãos, por favor, abram, por favor, adoração. Em João, capítulo de número 3, faremos uma leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 6. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Diga comigo: nascido do Espírito. Nascido do Espírito. Pode se assentar louvando o nome de Jesus. Irmãos, quantas vezes nós temos observado pessoas que entram, saem da igreja, saem de culto, porém elas nunca passaram pelo novo nascimento. Pior do que não estar na igreja é estar nela e nunca ter passado pelo novo nascimento. E a Bíblia nos apresenta um personagem assim, Nicodemos. A Bíblia começará falando, no versículo de número 1, que ele era um fariseu. E os fariseus, eram um grupo religioso judeu. E a palavra fariseu significa separados. Separados porque eles buscavam seguir de forma extrema a lei de Moisés. Eles ensinavam o povo e criaram muitas regras e tradições, e elas envolviam muita religiosidade, ao ponto de ser uma religiosidade completamente desnecessária. Eles eram mestres, estudavam profundamente a lei de Moisés. E após isso, a Bíblia continuará dizendo que, além de ele ser um fariseu, alguém que conhece muito bem das Escrituras, que guarda tradições e regras, ele é um príncipe dos judeus. E um príncipe dos judeus era um líder influente dentro da comunidade judaica, com grande autoridade, sabedoria e posição social. Ou seja, além de ele ser um fariseu com grande conhecimento das Escrituras, um grande guardador da lei de Moisés, ele é alguém com grande influência na sociedade judaica. E aqui, quando vocês falaram nascido do Espírito, se eu pudesse intitular essa pregação, eu intitularia ela como nascido do Espírito. Então, vamos prosseguir e observar cada ponto rico que este texto tem para nós, e eu vou transmitir a mensagem que Deus colocou no meu coração para a igreja. Versículo de número 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Primeiramente, Nicodemos, ele chega perante Jesus e o chama de Rabi. E o Rabi, ele será aquele responsável por interpretar, por ensinar e aplicar a lei para os judeus. O Rabi, ele poderia fazer isso de forma formal ou de forma informal, dentro de uma sinagoga ou fora dela, como é o caso de Jesus. E Nicodemos chega perante Jesus e logo o chama de Rabi, ou rabino, que é mestre. E ele diz: bem sabemos que és mestre. Por que o bem sabemos? Porque além dele, seus camaradas fariseus e príncipes dos judeus também não só acreditavam, mas eles sabiam que Jesus era mestre. Prosseguindo: vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Eles sabiam que Jesus era um mestre, porque observavam os sinais que operavam no capítulo anterior, no capítulo de número 2, e assim chegam à conclusão de que Jesus é um mestre vindo da parte de Deus. Agora, eu quero que você me responda francamente. Jesus é um mestre, sim ou não? Sim. Mas Jesus é só um mestre? Aí que está o primeiro ponto. Nicodemos, ele vai ao encontro de Jesus, porém, ele somente o chama de mestre.
E aqui vai um problema, adolescente. Porque ele diz, bem sabemos, não somente ele, mas os que estavam com ele não só acreditavam, mas tiraram a conclusão de que Jesus era um mestre. Ele não fez nada de errado, mas ele deixou de fazer algo certo. Porque Jesus não é apenas um mestre. Quando nós observamos e vemos João, capítulo de número 1, versículo de número 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus não é apenas um mestre, Jesus é o próprio Deus encarnado. Então, adolescente, eu quero que você faça esse questionamento para você nessa noite. Quem é Jesus para você? O que Jesus significa para você? O que a sociedade, seus colegas da escola, seus professores têm falado, quem é Jesus para você? A sociedade tem colocado na cabeça de nossos adolescentes, de nossos adultos, que Jesus é apenas um feriado no dia 25 de dezembro, um camarada gente boa, um revolucionário, mas nós sabemos que ele é o próprio Deus encarnado. Ele não se limita apenas a um mestre. Quando nós vamos para Isaías, capítulo de número 40, a partir do versículo de número 13, nós veremos o seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento? E lhe desse o caminho do juízo? Lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Jesus não é apenas um mestre. Na cabeça dele, Jesus era apenas uma criança que nasceu, cresceu, aprendeu com o mestre, com rabinos, e agora estava lá ensinando. Mas Jesus não é apenas isso. Antes que houvesse o primeiro mestre, o primeiro professor, Jesus já estava ensinando, aleluia. Glória a Jesus. Prosseguindo, agora vamos falar do poder e da soberania de nosso Senhor. Capítulo de número 15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como um pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Então, o que seria difícil para o Cristo que construiu tudo? O que seria difícil para ele? Então, Nicodemos se apresenta a ele o chamando de rabi e de mestre. Ele não fez nada de errado, como eu disse anteriormente, mas ele deixou de fazer algo certo. Então, adolescente, quando você entrar na presença do Senhor, como você aqui está, entre sabendo que você está aqui para louvar o Senhor. Não é um mestre. Não é só mais uma coisa que você tem que cumprir na sua semana. Não é só porque o seu pai te trouxe para a igreja. Tenha o entendimento, para você que quer ser nascido do Espírito, ou que já é nascido do Espírito, de que você está aqui para adorar e louvar o Senhor dos Exércitos. Nunca limite o poder de Jesus. Nunca limite a autoridade de Jesus. Quando nós vamos para Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16 e versículo de número 13. Nós veremos o seguinte, que Jesus, ele chega para os seus discípulos e pergunta para eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E ele sendo o Filho do Homem. Então seus discípulos respondem: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e alguns outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, com uma revelação do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando você for se apresentar na presença do Mestre dos Mestres, declare que ele é Cristo e o Filho de Deus, que veio para salvar o mundo. Entenda que você só está aqui por causa de Cristo. Ele não é só mais um mestre, ele não é só mais um ensinador, ele é alguém que cura e o poder está nas mãos dele. Antes que o primeiro médico operasse uma cirurgia, ele já tinha colocado as mãos do homem para criá-lo. Então não limite o poder de Jesus, aleluia, glória a Jesus. Segundo ponto, aqui neste versículo mesmo, voltando um pouco mais, aqui neste capítulo 3, versículo de número 2. Este foi ter de noite com Jesus.
ele foi ter de noite com Jesus. O rabino que ele procurou, nós já sabemos que é Deus. Nós já sabemos que ele é Cristo. Mas ele, sendo um fariseu, conhecedor das Escrituras, alguém influente, ele vai até Jesus de noite. E aí que está o segundo ponto deste texto. Por que de noite? Porque ele queria que ninguém soubesse. Até quando você vai esconder dos seus amigos que você é crente? Até quando as suas atitudes não vão condizer com que nós somos cristãos? Vai esconder até quando a sua fé? Vai esconder até quando a verdade do Evangelho das pessoas que te rodeiam? Vai continuar deixando o seu professor, seus colegas de classe, caçoar do Evangelho na sua frente? E ele vai ter de noite com Jesus, porque ele tem medo do que os outros vão pensar em relação a isso. Não esconda das suas redes sociais de que você é cristão. Não esconda a palavra de Deus dos seus amigos, dos seus colegas de classe. Eles precisam saber quem é Jesus. Eles precisam conhecer a verdade do Evangelho. No domingo passado, o Gustavo do São Vicente pregou na nossa igreja, lá na sede, e ele falou da realidade, de quão duro, quão é difícil o inferno, é uma eternidade. É um relógio, um ponteiro que nunca acaba, que nunca tem fim. Imagine as pessoas que te rodeiam. Você estiver subindo para o céu e eles verem você subindo, isso não vai acontecer. Porém, imagine ele perguntando para você: você sabia que acabava assim e você nunca me avisou? Você nunca me contou a verdade? Então conte a verdade para os seus amigos. Você não prega para eles com medo deles deixarem de serem seus amigos. Você não prega para eles por preocupação. Sabe que preocupação verdadeira é você falar do Cristo que morreu numa quinta e ressuscitou um domingo de manhã. E que esse mesmo Cristo tem poder para salvá-lo. Adolescente, isso sim é preocupação. Isso sim é zelo. Isso sim é amor. Apresente para seus familiares, parentes. Apresente para seus colegas de classe, professores, a verdade do Evangelho que Cristo colocou em você. E não abra mão da Sagrada Escritura. Não abra mão da Bíblia. Como você quer dizer que é crente, que é cristão, mas nunca abre a sua Bíblia para conhecer o Cristo das Escrituras? Venha e conheça Jesus. Ele derramou até a sua última gota de sangue para que nós tivéssemos vida eterna. Então, não só leia, mas saboreie este livro que é a palavra de Deus. Alimento para nossas almas. Versículo de número 3. Agora, mais um ponto. Se eu pudesse imaginar o que Jesus diria para Nicodemos, após Nicodemos ter dito tudo aquilo para Jesus, que ele era um mestre, e além disso, ter se encontrado com Jesus de noite, eu acho que ele diria assim: você disse que eu sou um mestre, então agora eu vou lhe ensinar. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa mensagem aqui é muito difícil. Essa mensagem aqui é algo muito sério. Por isso que ele diz: na verdade te digo. O Evangelho de João, onde a gente vai ver cerca de entre 15 e 16 vezes essa frase, na verdade te digo. Quando Jesus diz isso, ele quer dar uma atenção maior, uma seriedade maior para aquilo que ele está falando. Uma atenção maior. Por isso que diz, na verdade te digo. Ele solicita a atenção daquele que, segundo ele, acredita que sabe tudo. Porque, além de ele ser um grande conhecedor da lei de Moisés, como eu disse anteriormente, ele era um príncipe dos judeus. Então, provavelmente, passava na cabeça de Nicodemos e de seus colegas que ele não precisava saber mais de nada. E não precisava conhecer mais nada. E Jesus mostra totalmente o contrário para ele. E frustra todas as expectativas. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Imagine, nós nascemos
E quando cada pessoa nasce na sociedade, ela segue os padrões da sociedade. Alguns estudam, fazem faculdade, arrumam um bom emprego, se casam, têm filhos, um bom carro, uma boa casa, envelhecem, se aposentam, compram uma casa no interior e aí eles se mudam para lá. E depois disso, morrem. É uma realidade que a sociedade diz que é bonita, porém nós que somos crentes sabemos que é muito vazio. Nós não devemos nos conformar com isso. E é isso que Jesus ensina para ele. Imagine, para nós que sabemos que a verdade, que nós só teremos um preenchimento em nossas almas ao conhecer Cristo. E o Espírito Santo colocou uma frase muito bonita no meu coração quando eu li esse texto, que é a seguinte: no primeiro nascimento, o homem está destinado a seguir os padrões da sociedade. Mas já no novo nascimento, o homem está destinado a seguir os padrões do céu. Ele era um grande conhecedor das Escrituras, mas ele não conhecia a palavra encarnada que estava na frente dele. Ele conhecia que Jesus era mestre, mas não sabia que Jesus era Senhor. Então eu repito o que disse anteriormente: tenha consciência e noção de quem Jesus é nessa noite. E nasça de novo, assim como Jesus disse para Nicodemos. Vamos para o versículo de número 4, por favor. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Vendo esse versículo, pastor Roberto, eu imagino o que os pregadores dizem. Hoje em dia você não pegou. Porque ele não pegou o que Jesus tinha dito. Ele não pegou o que Jesus quis dizer para ele. Por isso ele diz isso. Pode, porventura, um homem tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Só que no versículo seguinte, nós veremos a mensagem de Jesus para ele. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa semana eu estava conversando com a irmã Ana Paula lá da sede. E eu e ela fizemos 2 confissões. E eu quero que você avalie se essa situação com você mesmo. Eu falei assim para ela: eu acredito que o dia do meu novo nascimento não ocorreu no dia do meu batismo. Eu acredito que eu só nasci de novo quando eu conheci verdadeiramente a palavra de Deus. E ela disse a mesma coisa. Eu só nasci de novo depois dos meus 20 e poucos anos. E eu me batizei bem antes disso. Então, o texto não está falando especificamente ou necessariamente a só batizar-se nas águas, mas nascer do Espírito. Quando o texto diz aqui Espírito, a palavra Espírito está em E maiúsculo. Então, esse Espírito aqui é o Espírito Santo de Deus. Então, nós devemos nascer do Espírito Santo de Deus. Fazer o que Ele faz, falar o que Ele fala, pensar como Ele pensa e agir como Ele agiria. Você diz que é crente, você diz que é cristão, mas suas atitudes não condizem como tal. Tudo que você prega, ou sequer se você prega, te contraria, adolescente. Então nasça de novo, adolescente. Tenha um encontro real com Cristo nessa noite, através dessa palavra que está sendo pregada. Nasça do Espírito Santo, para que você possa entrar no reino de Deus. Veja quão sério é. O céu para você depende disso. Se você quer chegar ao céu, se você quer ser salvo, você precisa nascer de novo. Não é só ser um frequentador de escola bíblica dominical, um professor de escola bíblica dominical, um frequentador de vários cultos. É necessário que você nasça de novo. E nascer de novo tem frutos. Nascer de novo são atitudes. Agora, eu gostaria de que você abrisse comigo, por favor, em Ezequiel, capítulo de número 36 e verso de número 26. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36 e versículo de número 26. E dar-vos-ei um coração novo,
e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Quem está falando isso é Deus. Se Ele está falando é porque nós precisamos. O ser humano já nasce com aquele coração pecaminoso, com um desejo inclinado para o pecado, para a iniquidade. Então não importa se você é frequentador de escola bíblica dominical, pastor, dirigente de congregação, você precisa nascer de novo. Você precisa passar pelo novo nascimento. Cristo precisa te dar um novo coração, porque quando Ele te dá um novo coração, Ele não muda somente o que você faz, Ele muda também aquilo que você quer. E o nosso querer está inclinado para as coisas do pecado, para as coisas da carne. Por isso Ele precisa mudar aquilo em nós, que é a nossa vontade, o nosso querer. Prosseguindo. Com o coração que Deus te dá, você passa a querer o que Ele quer. E assim você se arrepende de verdade. Você sabe por que você sempre volta naquele mesmo pecado? Você sabe por que você sempre tenta parar? Você sempre tenta fugir dele, mas você não consegue. É porque você precisa de um coração novo. Todos nós precisamos de um coração novo. Não importa, assim como Nicodemo, se você conquistou, no capítulo 19 de João vai dizer que ele tinha posses. Não interessa o dinheiro que você conquistou, a família que você conquistou, a reputação que por anos você construiu. Necessário vos é nascer de novo. Você precisa de um coração de carne. Esse coração de carne é o coração que tem vida. E essa vida não é qualquer vida. É a vida que possui Deus. É a vida que possui o Espírito Santo. Essa é a vida de verdade, adolescente. Quando eu disse que no primeiro nascimento o homem está inclinado aos padrões da sociedade, a sociedade ensina na adolescência que o garoto tem que ficar com várias garotas e que a garota tem que ficar com vários garotos. Mas o céu é diferente. No céu você se guarda para o casamento. No céu você se santifica. No céu você renuncia à sua carne. Aleluia. Quem antes não havia nascido de novo, no primeiro nascimento, só sabia beber álcool, só sabia colocar na boca aquilo que não prestava. Agora ele trocou o que não presta depois de que se converteu. Depois de que nasceu de novo, trocou pela Santa Ceia. Trocou o palavrão pelo glória a Deus. Então necessário vos é nascer de novo. Todos dizem, muitos dizem na sociedade de que o evangelho não tem efeito algum, é mais uma religião ultrapassada. Então explica pra mim como que um maconheiro, um dependente químico consegue mudar da noite pro dia. Me explica como é que um enfermo fica curado da noite pro dia. Não tem explicação. A única explicação é Cristo. É só Jesus. Então tenha noção de quem Cristo é nessa noite, adolescente. Não negocie os valores do Evangelho, porque Cristo não negociou a sua salvação. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O primeiro Adão, quando pecou, estendeu os braços para acusar a sua esposa. Já o segundo Adão estendeu seus braços numa cruz para morrer por mim e por você, adolescente. Então conheça esse amor, adolescente. Sabe que Jesus, Ele não morreu em vão. Ele morreu para a nossa salvação. Então leve mais a sério o novo nascimento. Leve mais a sério a direção do Espírito Santo para a sua vida. Aleluia. De novo, João capítulo de número 3. E no versículo de número 6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Como eu disse anteriormente, quando diz aqui a palavra Espírito, está em E maiúsculo. Portanto, é o Espírito Santo de Deus. E como eu disse anteriormente, novamente, nascer da carne, como Jesus diz aqui, o que é nascido da carne é carne. Então aquele que nasce da carne
Aquele que tem o seu primeiro nascimento sempre estará destinado, inclinado para fazer tudo o que a sociedade ensina, tudo o que a sociedade fala. Só que o que é nascido do Espírito é diferente. E eu estou pregando para adolescentes que são nascidos do Espírito. Eu estou pregando para adolescentes que são diferentes. Eu estou pregando para adolescentes que brilham a luz de Jesus. E se não brilhavam ontem, estamos no dia 31 de janeiro, as aulas voltam semana que vem. Você passará a brilhar a luz de Jesus aonde quer que você vá. Você passará a pregar sobre a cruz aonde quer que você for. Não terá mais medo. Não terá mais medo da impressão do seu professor, do seu colega de escola. Vai lá e prega a palavra. Quem vai converter é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Adorado seja o teu nome, meu Senhor. Agora eu quero que você volte comigo um pouquinho só, lá em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 6. Gosto muito deste capítulo de Gênesis. A partir do versículo de número 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Em meio a uma geração perversa, em meio a uma geração afogada no pecado e na iniquidade, o Senhor acha um homem chamado Noé. E Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E a Bíblia nos dirá que Noé é um homem justo e perfeito em suas gerações. E por fim dirá que Noé andava com Deus. Adolescente, aqui vai outra coisa interessante no versículo de número 9. O versículo se concluirá dizendo: Noé andava com Deus. E quais são os requisitos para andar com Deus? Vocês perguntam. Vai dizer que Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Adolescente, não abra mão da justiça. Não abra mão para aquilo que a Bíblia, que seus pais disseram que é justo. Não colabore, não coopere quando estiverem falando mal de outra pessoa. Quando nós vemos uma pessoa que pecou, a Bíblia nos manda que nós devemos ir ao encontro dela e dizer que ela está pecando. Porém, hoje em dia, o que tem se visto muito é nós falarmos entre nós mesmos, entre a nossa rodinha, entre a nossa facção, de que aquela pessoa pecou, mas nunca estendemos a mão para levantá-la. Então, que no nome de Jesus, o Espírito Santo coloque em nós a noção da justiça, de que nós, adolescentes, precisamos ser justos, fazer aquilo que é certo e não nos render aquilo que o mundo quer que nos rendamos. Próximo ponto. Perfeito em suas gerações. Alguém diz que é impossível ser perfeito. Só que Jesus diz em Mateus capítulo de número 5, sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então que nós sejamos perfeitos. E antes disso, o capítulo vai dizer, Mateus capítulo 5, versículo de número 39. É melhor irmos lá para conferir o texto. Perdão, versículo 29. Portanto, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno.
Neste versículo aqui, nós vemos a seriedade do pecado. Muitos dizem que Jesus é apenas amor e só sabem lembrar da parte que ele fala não julgueis no Mateus capítulo de número 5, se eu não me engano, no Mateus capítulo 7, que ele fala sobre não julgar. Mas não lembram quando ele diz não jogueis as pérolas aos porcos e nem deis aos cães as coisas santas. Jesus sabe ser muito amoroso, mas ele sabe também pregar muita justiça, porque ele é a própria justiça. E ele nos alerta que é melhor que o nosso olho direito seja arrancado quando nos escandalizarmos, do que seja todo o nosso corpo lançado no inferno. Então, adolescente, se há algum pecado aqui te prendendo a sua vida espiritual, prendendo sua vida social, emocional, que seja repreendido no nome de Jesus. E que você agora possa ter o Espírito Santo causando arrependimento em você, arrependimento genuíno, a ponto de você não tornar a voltar ao mesmo pecado. Porque Jesus nos relata aqui, se a amizade está te fazendo pecar, então afasta-se. Se o relacionamento está fazendo você pecar, se afaste, porque é melhor você perder pessoas, amigos. É melhor você entrar no céu com ninguém que te conheça ou com ninguém que você conhece, do que entrar no céu com entrar no inferno com um monte de amigos. Então que nós levemos mais a sério a nossa salvação e a nossa santificação. Aleluia. Agora, caminhando para a conclusão, livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. É muito interessante nós vermos isso, porque quando vamos para o versículo de número 8, o próprio Deus dá testemunho de Jó para Satanás. O chama de sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, entenda o quão benéfico, o quão bom, o quão maravilhoso é nós sermos alguém perfeito perante os olhos de Deus. A ponto de alguém perguntar de nós, aliás, nem perguntar, ele vai e dá testemunho de nós. Então, adolescente, continua renunciando, continua se santificando, continua se lançando aos pés de Cristo, continua entendendo que você é nascido do Espírito. Antes, você era nascido da carne, com o objetivo de apenas reproduzir, crescer ou conquistar o sei lá o que você queira na sua vida. Agora que é nascido do Espírito, é o próprio Espírito que direciona o rumo da sua vida. Então que através dessa palavra, você adolescente que é nascido do Espírito, ou que quer, ou que deseja ser nascido do Espírito, espero que o Senhor tenha falado com você e que continue falando ao decorrer dessa semana. Que quando voltar às aulas na sua escola, você seja um aluno melhor, um amigo melhor, um colega de classe melhor, e que possa pregar da palavra de Deus. E eu te garanto que vidas serão transformadas. Eu tenho um rápido testemunho antes de concluir. Quando, em 2023, eu estudei com um amigo meu, o nome dele é Gustavo. Com muito carinho nós o chamávamos de Gordinho. Mas ele não era gordinho, mas quando eu conheci ele não era gordinho, mas enfim, o apelido dele era Gordinho. E aí eu conheci o Gustavo e foi passando o tempo, a gente conversando, tive algumas poucas oportunidades de pregar da palavra de Deus especificamente para ele. E aí, quando foi depois de um tempo, um ano depois, aliás, 1 ano e 6 meses, no mês de agosto de 2024, ele me mandou mensagem dizendo: Pedro, eu me batizei. E aquilo deu uma alegria no meu coração, mas eu fiquei mais feliz ainda quando ele disse outra coisa. Eu me batizei porque eu observei como você agia. Eu ouvi quando você pregou de Jesus para mim e eu me interessei. Hoje em dia ele é regente das crianças, dos adolescentes e futuramente vai ser consagrado a cooperador. Ele é uma bênção. Então,
Esse é o testemunho que eu carrego comigo, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Que Deus os abençoe e que, se antes vocês não eram nascidos do Espírito, que agora sejam, em nome de Jesus. Amém.